abordar diversos temas e aprender sobre os materiais, técnicas e a mentalidade necessárias para a costura criativa. Eu sou a Rita Chatalau do Ateliê Ada e hoje venho-vos falar sobre o material usado na costura em geral e também na costura criativa, que são as entretelas. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal para receberem as nossas notificações de novos vídeos. Deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre o tema abordado aqui em baixo. Vamos ao vídeo? O que é uma entretela? A entretela era normalmente um tecido de algodão, geralmente de cor branca, mas também podia ser cinza ou preta. As entretelas na costura criativa são normalmente utilizadas na confecção de peças como malas, carteiras, necessaires, etc. Um bocadinho de história para saber como é que as entretelas começaram a ser utilizadas. Antigamente as costureiras usavam como entretela tecido um tecido de algodão branco e que aplicavam a farinha de amido misturada com água para fazer uma pasta em que chamavam cola. Esta pasta era aplicada nesse tecido branco. Para aplicar esta entretela aos tecidos usavam o ferro de engomar, assim como nós usamos atualmente. Hoje as entretelas já são feitas em máquinas mais sofisticadas e são utilizadas, ou não é? Resinas, que são as denominadas colas, termocolantes com alta qualidade e que a uma temperatura específica e adequada permitem colar de forma perfeita o tecido. Neste momento, com as inovações nos diversos tipos de tecido utilizados na costura, como os poliésteres e muitos outros, tiveram a necessidade de criar novos tipos de entretela. Eu de seguida vou-vos mostrar no ecrã uma entretela de tecido. Aqui podem ver a entretela de tecido, devem reparar que tem aqui um ligeiro brilho. Ela tem cola deste lado e deste lado não tem cola. Qual a diferença entre uma entretela e uma manta? Normalmente quem está a começar nesta área da costura, mais especificamente na costura criativa, tende a confundir as entretelas com as mantas, mas elas não são a mesma coisa. Eu vou-vos mostrar de seguida uma entretela e uma manta. Neste caso vocês conseguem ver esta entretela e conseguem ver a manta. Existe uma ligeira diferença, até a nível de tonalidade, e parece que ela é mais fofinha e a entretela não, é tipo um tecido normal. No essencial, as entretelas dão estrutura aos tecidos, enquanto que as mantas dão mais volume e alguma estrutura. Mas o tema das mantas será abordado mais tarde, num vídeo em que nós iremos indicar mais detalhes. De qualquer forma, eu vou-vos mostrar um tecido com entretela e um tecido com manta para vocês conseguirem distinguir as diferenças, ok? Este tecido é um tecido onde nós aplicamos a manta. Como veem, ele tem uma certa espessura, estrutura, e este é um tecido só com entretela. A partir daqui vocês conseguem ver as diferenças entre os dois e, como veem, não se pode confundir um nem o outro. Quais os tipos de entretela que eu uso na costura criativa? Neste ponto, eu vou-vos falar das entretelas que eu uso na costura criativa, pois existem muitas entretelas com diferentes composições, materiais, etc. Algumas eu até nem conheço, pois a variedade delas é enorme e os nomes mudam conforme os países em que estamos, tipo Portugal, Brasil e outros países de língua portuguesa e não só. As entretelas que eu uso na costura criativa são a entretela de tecido, a entretela de TNT, a entretela de bordar hidrossolúvel, a entretela de dupla face. As entretelas de tecido
a cola é aplicada no momento de fabrico num dos lados, usando um sistema de micropontos. Eu utilizo estas entretelas nos tecidos exteriores das peças. Vou-vos então mostrar de seguida uma entretela de tecido. Aqui a nossa entretela de tecido, onde visivelmente nota-se um ligeiro brilho e neste caso é a cola. E aqui deste lado é onde não tem cola e não apresenta brilho. As entretelas TNT, a cola é aplicada também no momento de fabrico, através também de um sistema de micropontos ou spray. Na confecção de uma peça, eu uso esta entretela nos tecidos interiores. Vou então vos mostrar a entretela que eu uso. Aqui está uma entretela TNT, neste caso é uma entretela bastante fininha. Vocês podem ver que aqui estão uns ligeiros pontinhos, que neste caso é esta área dos micropontos. Esta foi aplicada a micropontos e não foi aplicada a spray. E esta parece um papel, ela é transparente, se assim se pode dizer. A entretela de bordar é usada para a criação de bordados diretamente no tecido. Este tipo de entretela não tem cola. Como podem ver, tem aqui uma entretela de bordar e esta entretela parece um papel, mas é ligeiramente mais grossa que a outra entretela que mostrámos anteriormente, a sintética com cola. Mas esta não tem cola e é utilizada simplesmente para o bordado. A entretela dupla face é composta por uma película de cola que cola de ambos os lados e é utilizada para colar um tecido ao outro. Temos aqui uma entretela de dupla face. Esta entretela é composta por uma película de cola e um papel. Como podem ver, aqui ela parece um papel. Duas notas que eu gostaria de salientar. Quer as entretelas de tecido e as de TNT, neste caso as sintéticas, estão disponíveis em várias gramagens ou espessuras. As entretelas sem cola não são usadas na costura criativa, exceto as entretelas de bordar. Por que a entretela é importante? A entretela é normalmente usada para endurecer, estruturar, adicionar corpo e fazer com que o tecido não se desfie. Quando começamos a fazer peças de tecido, não pensamos na importância das entretelas nem as usamos. Eu lembro-me, em 2010, quando fiz uma coleção de malas e chapéus, o meu marido disse que gostava imenso das malas, mas não gostava da forma como o tecido ficava, pois as malas ficavam com um ar enrugado. Ele disse-me que tinha de pensar em colocar algo que não as deixasse assim, pois as pessoas não iam gostar das peças e não iam dar o devido valor pela peça. Depois de falar com a minha mãe sobre isso, ela que sempre trabalhou na costura, disse para usar a entretela. Eu fui a uma loja e resolvi comprar a entretela. Quando apliquei a entretela no tecido e fiz uma peça, a mala ficou com um aspecto completamente diferente e foi aí que percebi a importância que a entretela tem. Aí realmente dei o valor da diferença da peça que leva a entretela e a que não leva. Na costura criativa usamos a entretela para ajudar a estruturar a peça que pretendemos. Além disso, ajuda também a ter um bom acabamento no nosso projeto. Normalmente, quanto mais fina for o tecido, mais enrugado ele fica. Se usarmos a entretela, ele fica mais estável, menos amarrotado e acaba por se desfiar menos e ajudar na costura. Por exemplo, no tecido de algodão, que é um tecido mais usado na costura criativa, este tecido amarrota-se mais facilmente e ao usarmos entretela isso já não acontece. Neste momento vamos ver um tecido com entretela e outro tecido sem entretela para vermos as suas diferenças. Temos aqui dois tecidos. Este tecido não tem entretela, machuca-se mais facilmente e está muito desfiado, não tem estrutura. Este é um tecido que tem entretela. Como veem, não está muito desfiado e tem alguma rigidez e estrutura. O porquê de usar entretelas?
apesar das entretelas não serem um elemento diretamente visível nas peças que fazemos, permitem que as nossas criações fiquem com um aspecto mais bonito, mais profissional. Eu lembro-me, em 2009, quando comecei a trabalhar nesta área, na costura criativa, era uma leiga. Às vezes, quando costurava as diversas partes de uma peça, os tecidos esticavam, devido à própria elasticidade do tecido, mas eu não percebia porquê, fazendo com que os moldes não batessem certo. Além disso, notava que os tecidos ficavam muito amarrotados, tinha de passar a ferro imensas vezes para que o tecido ficasse direito e esticado, e não consegui perceber o porquê. Com a experiência e com a investigação, comecei a perceber que se usasse as entretelas nas minhas peças, estas situações não aconteciam. Quando costurava as partes da peça, os tecidos não esticavam e ficavam muito menos amarrotados, deixando as peças muito mais perfeitas. E por isso comecei a usar as entretelas. E foi essa a razão pela qual eu achei que a melhor forma de fazer com que estas situações não acontecessem era usando a entretela. Quais são os maiores benefícios de usar a entretela? Como disse anteriormente, as entretelas ajudam a dar consistência à peça e a não desfiar o tecido. No entanto, é importante aplicar o tipo de entretela correta, de acordo com o local em que vamos utilizar. Isto é, devemos utilizar uma entretela de tecido para os tecidos exteriores e uma entretela TNT para os tecidos interiores. Por que utilizar a entretela de tecido em vez da entretela TNT para os tecidos exteriores? Perguntam vocês. A principal razão é a aparência que este tipo de material deixa nos tecidos, isto é, os tecidos menos amarrotados e deixam a peça com muito melhor aparência. A principal desvantagem da entretela de tecido em relação à entretela TNT é o preço. Para os tecidos interiores, como têm menos visibilidade, caso fiquem um pouco mais amarrotados, não apresentam problema na percepção final da peça. Apesar desta desvantagem, as entretelas de TNT deixam as peças menos grossas, o que facilita no momento da costura. No caso da entretela de bordar, eu uso entretela solúvel em água, pois ela acaba por desaparecer com a lavagem, ficando na mesma com um bordado bonito. Pode ser aplicada em babetes, fraldas, camisolas e muitas outras peças. A entretela de dupla face é usada para colar aplicações de tecidos em malas, carteiras, babetes, etc, etc. Quando é que devemos aplicar a entretela? Inicialmente eu cortava as peças e depois colava a entretela para poupar, não é? Mas por vezes vi que as peças encolhiam um pouco e não percebia porquê. Isto devia ser devido à elasticidade que os tecidos têm e têm a tendência de encolher com o calor do ferro de engomar. Percebi que era melhor entretelar primeiro o tecido e depois cortar com a base no molde. Porquê? Perguntam vocês. Como expliquei anteriormente, os tecidos têm tendência a encolher com o calor do ferro. Se entretelarmos primeiro o tecido, ele encolhe aquilo que tem que encolher e quando cortamos a peça, neste caso o molde, ela fica nas dimensões que pretendemos. Vou-vos então mostrar um tecido que foi cortado com o mesmo molde, mas entretelado antes de cortar e depois de cortar. Tenho aqui um tecido, este foi entretelado primeiro o tecido e foi cortado. Este foi cortado primeiro o tecido e depois é que foi entretelado. Vou-vos mostrar então as diferenças que podemos encontrar. Como vocês podem ver aqui, existe uma ligeira diferença no molde. Podem ver aqui, esta parte este tecido encolheu e depois aplicou-se a entretela. E neste caso, este ficou perfeito porque foi primeiro colada a entretela, ele encolheu o que tinha que encolher e depois foi cortado o molde. Vale a pena fazer a peça com ou sem entretela? Sem entretela o custo da peça fica menor, mas a peça fica mais amarrotada e por vezes quando costuramos as diferentes partes verificamos que as dimensões se alteram. Se usarmos a entretela, as peças ficam mais perfeitas, com melhor acabamento e com muito maior valor. Vou-vos então mostrar uma peça feita com entretela e outra peça feita sem entretela. Temos aqui uma peça feita com entretela e uma peça feita sem entretela. Vocês vão verificar que esta está mais brilhante, está mais branca, está mais sólida e esta não. O botão nem está perfeito, nem nada, e neste caso aqui o botão ficou perfeitamente colocado. Se nós abrirmos a peça,
vocês vão verificar que ela está mais bonita. E esta, não, está mais amarrotada. Se nós amarrotarmos a peça, ela fica amarrotada. Se nós amarrotarmos esta peça, ela não fica. Quais os erros que cometemos ao escolher a entretela? Muitas vezes verifico que são cometidos alguns erros que normalmente têm influência na apresentação final da peça. Também já o fiz no passado esses erros. Não saber que entretela colocar na peça, na peça que vamos fazer, se necessita ou não necessita de entretela, qual a gramagem e espessura da entretela que vamos escolher, se a colocação da entretela está bem feita e de forma correta. Às vezes também escolhemos a entretela por causa do preço, pois não temos conhecimento suficiente para saber qual a melhor entretela para usar em cada projeto escolhido. Eu lembro-me de uma vez que resolvi fazer uns panamás para vender, pois estava a tirar um curso de chapéus e achei que era uma coisa gira de fazer. Era para a altura do Natal e comprei aqueles tecidos muito giros de xadrez. Na mesma loja resolvi comprar a entretela e comprei uma entretela de papel para entretelar os tecidos. Esses tecidos iria usar para fazer os panamás. Entretelei tudo, mas como esse tecido tinha alguma elasticidade e a entretela não estava bem colada, quando fui a costurar a aba e a dar os pespontos, o tecido começou a esticar. Eu desfiz tantas vezes as abas dos chapéus que acabou por não compensar o tempo que perdi por causa da entretela, pois esta entretela era mais barata e em vez de comprar uma entretela de tecido não o fiz. O que eu vos aconselho é que não cometam este erro, pois isso acaba por vos sair mais caro em termos de tempo e em termos de trabalho e em termos propriamente de tecido, ok? Por onde começar? Em primeiro lugar, temos de perceber o que é que vamos fazer, que tipo de peça, onde é que vamos colocar a entretela, que tipo de entretela iremos usar, se o tecido que pretendemos entretelar é utilizado no interior ou exterior da peça, se vamos fazer um bordado ou vamos fazer uma aplicação numa peça. Nos tecidos exteriores, aconselho sempre a utilização de uma entretela de tecido com uma gramagem média, pois vai permitir ter uma peça mais estruturada e menos amarrotada e assim o tecido irá parecer menos amarrotado. Nos tecidos interiores, aconselho a utilização de uma entretela TNT com uma gramagem mais baixa, porque na hora de costurar acaba por ser mais fácil, pois as camadas a costurar são mais finas, como camada por camada começa a engrossar e com este tipo de entretela acaba por ficar mais fino. Quando formos a fazer um bordado num tecido sem pelo, devemos usar entretela hidrossolúvel. Caso esse tecido tenha algum pelo, devemos usar uma entretela hidrossolúvel em baixo e uma entretela translúcida na parte de cima, para evitar que os pelos do tecido atrapalhem o bordado e assim o bordado fica imperfeito. No caso de querermos fazer uma aplicação numa peça, devemos usar uma entretela de dupla face. A que eu normalmente uso é a de teia de aranha. Existem outras no mercado, mas eu acho que essa é a mais indicada, porque parece mesmo uma teia de aranha. Assim será mais fácil também de colocar a aplicação. Ela não vai sair do sítio que nós pretendemos e acaba por não estragar a peça. Por isso, estas são as formas que eu utilizo de fazer a utilização de entretela. Tecidos exteriores, entretela de tecido, tecidos interiores, entretela TNT, gramagem fina. Para bordar uma entretela hidrossolúvel, se tiver pelo, por baixo uma hidrossolúvel e por cima uma translúcida, para o pelo não agarrar. E no final, para fazer uma peça de aplicação, em que vai ter alguma aplicação, eu uso uma entretela de dupla face
e essa para mim é a melhor, a teia de aranha é a melhor nesta situação. Vamos ver na prática como se cola uma entretela ou como se coloca uma entretela. E aqui vamos entretelar com a entretela de tecido. Já temos o ferro aquecido. Basta passar uma vez e está colada a nossa entretela. Ela já não levanta. Vou então agora de seguida mostrar como se entretela um tecido com entretela sintética. Temos aqui um tecido em que vamos aplicar a nossa entretela sintética. Temos que verificar onde está a cola. Vamos colocar por cima. Nesta vamos ter que ter atenção porque a entretela pode colar ao ferro, porque pode estar um bocadinho mais quente. Então vamos pôr um tecido por cima de forma a que a entretela fique colada corretamente. Temos o nosso ferro já quente, o suficiente, e a nossa entretela já se encontra colada. Vamos então colocar a entretela de bordar no bastidor e eu aqui vou-vos mostrar como é que vamos colocar o tecido e a entretela no nosso bastidor para então podermos bordar, fazer um bordado. Neste caso, basta colocar assim. Apertar, vamos apertar o bastidor até que fique rígido o suficiente. Aqui demora mais um bocadinho. E vamos esticar o tecido, puxar de forma a que ele fique bem preso e esticado. Esticamos ao mesmo tempo o tecido e a respectiva entretela. Neste caso, como não tem cola, ele não é colado. Vamos continuar a puxar até que o tecido fique bem esticado. Como podem ver, ele ficou esticado e agora podemos introduzir na máquina de costura e começar a fazer o nosso bordado. Vamos então mostrar como colocamos a entretela de dupla face. Tenho aqui a entretela dupla face, tenho aqui um tecido e então vamos cortar à medida do tecido a entretela e depois vamos colar também com o ferro de engomar. Aqui dá-se um bocadinho de calor. Ela já fica colada, ok? Depois temos aqui a aplicação que queremos fazer. Vamos marcar esta aplicação flor que queremos fazer. Vamos desenhar, utilizamos neste caso uma caneta que sai com o ferro para ser mais fácil. Estamos aqui a desenhar a nossa flor para depois então ser aplicada na peça que pretendemos. Demora sempre um bocadinho isto, mas é normal. Ups. Já temos a flor aqui desenhada. Vamos cortar a flor. Às vezes é mais complicado que a gente pensa. Já está quase. Viram como o papel colou também? Depois de cortar é que vamos aplicar na peça. Por isso, cortamos um pedaço de tecido e um pedaço
da entretela um bocadinho maior do que a nossa aplicação, para então podermos desenhar e para que consigamos fazer uma aplicação como deve de ser. Quase. Podia já ter trazido uma coisa já feita, mas achei por bem vos explicar tudo desde o início. Ok, já está cortada. Agora vamos agarrar num tecido e vamos aplicar. Vamos agarrar num tecido e vamos ensinar como é que se aplica. Então, retiramos o papel. A parte é um bocadinho mais complicada. Não podemos tirar a entretela, atenção. Vão ver que a película de cola vai ter que ficar agarrada ao tecido. Às vezes não é fácil, porque ela fica bastante colada. Já começamos a conseguir, já começamos a tirar. Agora, como veem, ela é ligeiramente brilhante. E vamos colocar aqui, vamos passar a ferro e já temos a nossa aplicação feita. Não descola, depois é dar um ponto aqui a toda a volta e ficamos com a nossa aplicação feita. E por isso é que é importante usar esta entretela. Vou-vos agora mostrar peças feitas com entretela de tecido e entretela de TNT no interior. Temos aqui uma peça feita em que usamos entretela de tecido no exterior e entretela de sintética TNT no interior. Neste caso foi nos bolsos que utilizámos a entretela. Porquê? Porque ela assinou uma rota e fica como é uma parte visível da peça, ela não fica com um aspecto mais amarrotado, não é? Se usássemos a entretela de tecido, iríamos ter uma grossura maior e então iria dificultar-nos a costurar no final. Iria acontecer em que alguns pontos iriam saltar e etc. Na parte exterior, usámos a entretela de tecido, assim como na paleta. E por essa razão, quando nós fazemos isto, ela não fica amarrotada e fica sempre com um aspecto bonito e profissional. Vou-vos mostrar agora uma aplicação feita com entretela dupla face, que é esta neste caso, e um bordado que também foi feito, eu não sei se está muito visível, está em cor-de-rosa muito clarinho, como podem ver. Está num cor-de-rosa muito clarinho e este bordado também foi feito com a entretela de bordar. Mas como é um bordado muito, muito pequenino, muito clarinho, não se consegue notar muito bem. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que este vídeo vos tenha tirado as dúvidas relativamente às entretelas. Se tiverem mais dúvidas e queiram dar uma opinião e comentar sobre o tema, deixem aqui abaixo, como tinha dito anteriormente, e vemo-nos no próximo vídeo.